pessoal, lá no primeiro vídeo mostrei para vocês como é a posição do tabuleiro, como organizar as peças, que é torre, cavalo, bispo, rainha branca na casa branca, o que sobrou o rei, na frente os peões. Lá no exército preto, rainha preta na casa preta. No segundo vídeo mostrei para vocês os movimentos de captura de cada pedra, de cada peça, tá? Neste terceiro vídeo, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Então, uma das regras do xadrez é que quem inicia o jogo é o exército branco. Sempre o jogo de xadrez irá iniciar com a mexida das brancas. Então, quando você for jogar com seu adversário, a primeira partida, você deve fazer um sorteio. Como é que seria o sorteio? Você pega um peão branco, um peão preto, coloca um em cada mão, joga embaixo da mesa, faz o embaralhamento e manda a pessoa escolher o time dela. Neste caso, ele escolheu o time branco. Logo, eu teria que virar o tabuleiro para ele jogar com os brancos e eu iria jogar com os pretos. Vou voltar o branco para mim para continuar a explicação. Olha só. Neste primeiro movimento, os peões, eles têm uma particularidade. Falei para vocês que o peão movimentava casa por casa, de um em um, até chegar do outro lado. Se caso ele sobrevivesse, ele se transformaria numa torre, num cavalo, num bispo ou em uma rainha. Ele não pode se transformar em um rei. Não pode haver dois reis no mesmo jogo. Eu posso ter 3 torres, 3 cavalos, 3 bispos. Eu posso ter até 9 rainhas, se eu conseguir promover todos os meus peões, que é quase que impossível, tá bom? Então, mesmo que eu tenha rainha, chegou o peão do outro lado, eu posso transformar ele numa segunda rainha. Com relação à particularidade do peão, neste primeiro movimento de cada peão, eu posso avançar 2 casas. Esse eu posso avançar 2 casas apenas no primeiro movimento, tá? Do segundo em diante, eu teria que ir de uma em uma. Então, o primeiro movimento de cada peão. Não é uma única vez no jogo. Eu posso sair movendo 2 vezes esse, 2 vezes esse, 2 vezes esse. O primeiro movimento de cada peão pode ser em 2 casas, tá bom? Conforme já dito, o peão anda para frente. Se tiver algo bloqueando ele, ele não consegue se movimentar, pois o peão ele nunca anda para trás, tá? E a captura dele, conforme já falado, a captura dele é em diagonal. Então, se tiver alguma coisa em diagonal, ele consegue capturar. Se não, ele vai ficar aí bloqueado até que haja uma oportunidade de ele se movimentar. Outra coisa que você deve se atentar é para o caso de uma peça preta já ter avançado e ter chegado nesta casa aqui, ó. Então, nessa situação, o time branco poderia fazer este movimento, ó. Certo? Se ele tivesse movimentado uma casa, esse peãozinho preto teria a oportunidade de capturá-lo aqui, ó, andando em diagonal, certo? Então, quando eu faço esse movimento de 2 casas e paro do lado da peça inimiga, a peça inimiga pode fazer um movimento chamado
el passante, que seria imaginar que ele está na casa anterior e capturá-lo andando para ela. Nesse caso, o peão preto capturou o branco no movimento de en passante. Outra coisa que eu falei para vocês, que as peças torre, rainha, bispo, elas andam se arrastando. Então, tem aqui a torre, tem o bispo e tem a rainha. Ela não consegue pular, ela se arrasta. A única peça que consegue pular outras é o cavalo. Então, neste momento aqui do jogo, observe que este peãozinho, ele poderia ser capturado por esse, porque andou em diagonal. Ele poderia ser capturado por esse, porque andou em diagonal, capturando. Ou ele poderia ser capturado por esse cavalo, ó. Pois o cavalo consegue saltar as peças que tem ao seu redor e capturar o inimigo. Uma vez que esse cavalo saltou, ele liberou uma casa aqui, ó. E essa torre que antes estava presa, agora ela já tem uma opção de movimento, que é para cá, ó, ou para cá. Ela não consegue saltar a sua própria peça para atacar. Ela anda se arrastando. Então, eu teria que dar um jeito de movimentar essa peça para liberar o movimento da torre e começar a utilizar ela no jogo, tá bom? Pois a única peça que consegue saltar seus parceiros e também os seus inimigos é o cavalo. Da mesma forma, o bispo, ele está bloqueado por esse peão e por esse. Eu teria que fazer uma abertura para começar na próxima jogada movimentar ele, ó, quantas casas eu quisesse, com a atenção de não entregar ele para o inimigo. Nessa situação, eu entreguei ele para o inimigo e o inimigo poderia capturar ele por esse peão ou pelo seu cavalo, ó. Então, o jogo de xadrez requer muita atenção e habilidade, pois é um jogo de estratégia, tá? Outra jogada que é bastante interessante que você conheça é o famoso roque, que seria o roque. Imagine que você jogando, né, fez várias jogadas e você se sentiu ameaçado. Você já perdeu seu cavalo, já perdeu seu bispo, ou então eles estão em algum lugar lá do jogo, tá bom? Então, olha só, se porventura o seu inimigo começa a atacar de um lado ou de outro, existe a oportunidade de você fazer um roque. O que seria o roque? Você andar com seu rei, duas casas em direção à torre, uma, duas, e passar a torre para o outro lado. Para fazer o roque, é importante que você nunca tenha mexido o seu rei nessa partida. Você não pode ter mexido o rei, não pode ter mexido a torre com a qual você quer fazer o roque, e as casas que estão entre os dois não podem estar ameaçadas. Por exemplo, se eu fosse fazer um roque com essa torre, anda uma, duas, a torre passa para o lado do rei. Se eu fosse fazer um roque com essa torre, então, uma, duas, a torre passa para o outro lado. Então, roque. Rei não pode ter mexido, a torre não pode ter mexido. Outra regra do roque
é que as casas que estão entre o rei e a torre não podem estar ameaçadas. Então, por exemplo, se esse bispo preto está ameaçando essa casa preta, eu não poderia fazer o roque, porque esta casa está ameaçada. Outra opção, cavalo preto ameaçando a casa branca. Então, mesmo que não existisse esse bispo, por essa casa estar ameaçada, o rei não teria como andar por ela, porque ele morreria para chegar aqui. E nós não podemos entregar o rei à morte, porque você perderia o jogo. Então, esta é uma regra que evita que você suicide o seu rei. Então, tem uma rainha bem aqui, ó. Eu poderia fazer o roque desse rei com essa torre? Não poderia, porque essa casa está ameaçada. Então, 1, 2. Olha onde o rei parou. Eu entreguei ele para a morte. Então, não posso. Outra coisa. Se o rei já tiver sido movimentado, vamos supor que eu movimentei para cá, fugindo de um ataque, uma vez que eu movimentei o rei, eu não posso mais fazer o roque nem para um lado, nem para o outro, independente de a torre ter se movimentado ou não. E com isso, nós encerramos os movimentos de todas as peças, conhecemos o en passant e o roque. Continuaremos no próximo vídeo.